Galera, tá oficialmente aberto o Campeonato Carioca. Hoje o Flamengo e o Vasco se enfrentaram. O Flamengo vence por 1-0 e o Vasco talvez esperava que o Flamengo fosse entrar com o time sub-20 hoje, porque o Flamengo ainda tem direito a entrar mais um jogo com a equipe sub-20. Mas o Flamengo optou, mudou o planejamento ali em reunião com o presidente Bapper, José Boto e o técnico Felipe Luiz. O Flamengo mudou o planejamento pelo menos para o jogo de hoje contra o Vasco e acabou vencendo o jogo e, por motivo de força maior, o Flamengo teve que fazer essa mudança aí. O jogo começou da seguinte forma: o Flamengo começou melhor o jogo, até por questões técnicas. O Flamengo é melhor tecnicamente do que o Vasco, mas o Vasco sempre incomoda. Os times do Fernando Diniz, quando jogam contra o Flamengo, sempre incomodam. Pela defesa fechada, até por também gostar da posse de bola também. Igualmente o Flamengo, que gosta de jogar com a bola, com a pressão alta. E os times do Fernando Diniz não costumam dar chutões, como aconteceu no jogo de hoje, tentando ali sair da pressão. Mas o Flamengo... O Paulo Nunes, que estava comentando o jogo, que eu assisti pela TV Globo, falou sobre a questão física, que o Flamengo estava melhor fisicamente do que o Vasco, né? Eu acho que a temporada passada terminou igual para ambas as equipes. O Vasco teve a final da Copa do Brasil, o Flamengo jogou o Mundial de Clubes, só que o Vasco já começou a temporada primeiro do que o Flamengo, né? Os 2, 3 primeiros jogos do Vasco, o Vasco foi com o elenco principal e já vinha, né, de alguns jogos aí antes de enfrentar o Flamengo hoje. Não necessariamente que isso faça com que o Vasco perda o vigor físico ao enfrentar o Flamengo, porque o Flamengo também, o fato de estar sem ritmo de jogo atrapalha muito. Só que o fato do Flamengo não ter jogado ainda na temporada, eu acho que contribuiu sim para um desempenho melhor físico. Então é isso, no primeiro tempo o Flamengo foi melhor do que o Vasco. O Vasco tentou incomodar em alguns momentos ali. No jogo o Vasco só teve um chute no gol, para você ver como foi a ideia desse jogo, né? No primeiro tempo o Vasco não conseguiu furar o bloqueio do Flamengo, o Flamengo com a pressão alta, com a posse de bola, incomodou mais e poderia ter feito 1-0. Léo Jardim hoje dispensa comentários, né? Para quem assistiu o jogo, se você não assistiu, Léo Jardim eleito o melhor jogador da partida. Já no segundo tempo, o jogo começou um pouco mais equilibrado, porém o Vasco teve uma expulsão. Cauã Barros pisou ali no tornozelo do Carrascal, né? Ainda que acidentalmente. Fico aí para vocês, se vocês acham que foi para expulsão ou não, né? Mas às vezes as faltas que, mesmo sendo sem querer, às vezes é expulsão, né? Não sei, talvez eu diria que foi um pouco exagerado, né? Mas enfim, o árbitro expulsou. Vasco, depois que perdeu o Cauã Barros, meus amigos, não conseguiu mais desenvolver o jogo de jeito nenhum. O time do Fernando Diniz, como eu disse para vocês, tem a característica, como vocês bem conhecem, tem a característica de não dar chutões, querer a todo momento sair com a bola jogando ali do campo de defesa, e tentou fazer isso com um a menos ainda, galera. O que piorou mais ainda a situação do Vasco, porque com um a menos é muito complicado. Você não tem o preenchimento de jogadores necessários para tentar fugir dessa pressão alta do Flamengo. Então o Flamengo depois daí dominou completamente o jogo. Se não fosse o Léo Jardim, teria sido brincando aí 4, 5, 6-0 para a equipe do Flamengo. O Léo Jardim pegou tudo, menos o gol do Carrascal, que fez o gol da vitória do Flamengo. Num lance ali que sobrou para ele, ele deu um chute muito bonito para vencer o Léo Jardim, e foi o único chute que conseguiu vencer o goleiro Cruz Maltino, que estava numa excelente noite e salvou a equipe do Vasco de tomar uma goleada.
Então foi isso, basicamente foi isso. Início de temporada, não há nada muito que a gente comentar, não é terra arrasada para o Vasco. Se o Flamengo empatasse ou até mesmo perdesse, também não é terra arrasada para o Flamengo. No segundo tempo, o Felipe Luiz até colocou alguns jogadores ali considerados titulares, talvez, Samuel Lino, Pedro, a Arrascaeta não estava no jogo de hoje, o Jorginho também não. Da equipe do Vasco, o Vasco vai sentir muito com a ausência do Ryan, que não foi relacionado por conta das negociações aí, a possível negociação com o Bournemouth da Inglaterra por 35 milhões de euros. Então o Vasco já não tem o Verratti, que foi negociado também com o Cerro Porteño, se eu não me engano, e o Ryan também já está com uma eminente saída aí do Cruz Maltino, e o Fernando Diniz vai ter que se inventar para o restante da temporada, né? Porque o Ryan era peça importantíssima, inclusive já fez até gol nesse início do ano, mas o Vasco, o Fernando Diniz, vai ter que se reinventar com a saída do Ryan. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês assistiram o jogo de hoje, deixa aqui nos comentários. Aqui na descrição tá todos os meus perfis. Me segue lá no TikTok, no Instagram, no Twitter. Manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia. Tamo junto, galera. Você que é torcedor vascaíno, torcedor flamenguista, deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou desse jogo. E é isso, tamo junto. Um abração. Tchau. Até mais.